dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Meu nome é Thiago Neri e você está aqui no canal Salvos pela Graça. E se você está aqui, é porque você tem um forte desejo de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Então se inscreva aqui no nosso canal, dá um like aqui no nosso vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. E hoje nós vamos ver 5 conceitos que nos ajudam a entender melhor as profecias da Bíblia. E o primeiro é o método de interpretação historicista. Dentre os métodos de interpretação da Bíblia, temos aí vários que são muito famosos. Temos o método dispensacionalista, o método preterista, o método futurista, mas o que eu sigo, o que eu acredito ser o mais próximo da Bíblia e o mais correto é o método historicista. O que vem a ser o método historicista? Esse foi o método usado pelos principais reformadores da Reforma Protestante. E é usado não somente para interpretar a Bíblia, como também é usado pelos maiores historiadores para estudar a história. Olha que legal! Esse método parte do princípio de que as profecias da Bíblia foram se cumprindo de forma linear. Não só foram, como está se cumprindo, como também vai se cumprir, desde a criação até a restauração da vida eterna, com a segunda vinda de Jesus. Vemos também, usando esse método, o próprio Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2. Dê uma lida caso você não conhece essa história. Onde Daniel disse que Nabucodonosor sonhou com uma estátua. E nessa estátua tinha uma cabeça de ouro, um tronco de prata, um busto de bronze e as pernas de ferro. E tinha também os pés, que era metade de ferro e metade de barro. E sobre esses pés caía uma pedra que vinha do céu, que destruía toda a estátua. O próprio Daniel, ao explicar esse sonho, ele usa também o método historicista. Ele fala que a cabeça de ouro pertence ao Império Babilônico, que o peitoral de prata é o Império Medo-Persa, que o busto de bronze é o Império Grego e que as pernas de ferro é o Império Romano. E que os pés representam uma série de nações, um grande número de nações que nunca iam conseguir se juntar e se unir. Que iriam até tentar, mas não iriam conseguir. Algumas nações são mais fortes e outras nações são mais fracas. Olha como esse sonho é interpretado por Daniel de forma contínua e linear. Os acontecimentos acontecem no decorrer da história, assim como o método historicista. Aí você me fala, e a pedra? E a pedra que caía nos pés da estátua? Muito bem, Jesus mesmo se identifica como a pedra, na verdade, a pedra angular da igreja. Então, essa pedra é o reino de Cristo, o reino que vai ser restabelecido, onde a vida eterna vai ser restaurada na sua segunda vinda. Se a própria Bíblia se auto-interpreta usando esse método, por que nós vamos usar um método diferente? E lembre-se, profecias não é para a gente adivinhar quando será a volta de Jesus, quando vai ser o fim dos tempos. Profecias é para confirmar e fortalecer a nossa fé, assim como está escrito lá em João capítulo 14, verso 29, que diz assim: Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Ou seja, esse verso fala justamente o que eu disse para vocês. E o segundo conceito que a gente vai aprender é o princípio dia e ano. Quando a gente fala de profecia, cada dia representa um ano. Mas qual que é a base teológica que eu tenho para dizer isso? Vamos ver? A primeira evidência que nós vamos ver é justamente a evidência bíblica. Muitos fazem uma má interpretação de 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que diz assim: Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Aqui, Pedro não está falando sobre profecias. Aqui Pedro está falando sobre a gente ter calma para aguardar a vinda de Jesus. Que para nós, o que parece ser um tempo longo, que parece ser um tempo demorado, para Deus não é nada. Pois para o Deus, o Criador de todas as coisas, que é eterno, para Ele, esses poucos séculos que estamos aqui na Terra não é nada perto de toda a eternidade que Ele tem guardado para nós. Prova disso é que lá no verso 9 ele explica: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o autor aqui em nenhum momento está querendo dizer que nas profecias bíblicas um dia representa 1000 anos. De jeito nenhum. Mas onde a gente vê na Bíblia que um dia representa um ano em relação às profecias? Bom, vamos ver? E a resposta está em 2 passagens bíblicas. E a primeira passagem bíblica é Números capítulo 14, verso 34, que diz assim: Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado.
Olha só, aqui Deus está falando para o povo que cada dia representa um ano, que eles vão passar 40 dias, que esses 40 dias representam 40 anos, na verdade. E temos ainda mais uma passagem bíblica, lá em Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, onde o escritor, inspirado por Deus, faz de novo essa relação de dia por ano, agora para o povo de Judá. Olha só, quando você tiver cumprido esses dias, deite sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Toda vez que Deus determina um tempo, toda vez que Deus profetiza algo para o seu povo, ele usa essa relação de um dia valendo um ano. Muitos interpretam os dias das profecias de forma literal. O grande problema, sabe qual é? Como eu posso pegar uma profecia e decidir a meu bel prazer quais serão as partes que vão ser interpretadas de forma literal e quais são as partes que vão ser interpretadas de forma simbólica? Uma profecia, ou ela é totalmente literal, ou ela é totalmente simbólica. E para interpretar esses símbolos, nós temos que usar a própria Bíblia para encontrar o seu significado. E o terceiro conceito que a gente tem que entender quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras, estudar as profecias na Bíblia, é o conceito do chifre pequeno. Muitas pessoas se perguntam, quem seria esse chifre pequeno? Bom, quando a gente estuda Daniel, capítulo 7 e o capítulo 8, nós identificamos 7 características que tem esse chifre pequeno. Primeiro, o fato deles serem descritos como chifre mostra que eles são um poder, mostra que eles são um reino, porque chifre na Bíblia significa poder. A segunda característica é que além deles serem poderes, chifre representa poder, como a gente já viu, eles são poderes perseguidores. E a terceira característica desse chifre é que ele é blasfemo e ele exalta a si mesmo. Ele se coloca por cima de todas as coisas. E ele tem como alvo, ele persegue justamente o povo de Deus, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. E a quinta característica é que esse chifre tem todas as suas atividades definidas nesse tempo profético de 2.300 tardes e manhãs. E a sexta característica é que essas atividades desse chifre vão se estender até o tempo do fim, até o fim dos tempos. E a sétima característica é que esse chifre ele vai ser destruído por um poder sobrenatural. Ele não vai ser destruído por mim, ele não vai ser destruído por você, ele não vai ser destruído por nenhum poder humano. Ele vai ser destruído somente pelo poder divino com a segunda volta de Jesus. Tanto Daniel 2, como Daniel 7, como Daniel 8 mostra que o primeiro reino é Babilônia. O segundo é o Império Medo-Persa. De fato, aconteceu, O terceiro é o Império Grego, E aconteceu realmente com o Alexandre o Grande. O quarto império é justamente Roma. E o chifre pequeno, esse chifre que a gente falou, lá em Daniel 7, ele nasce justamente do quarto animal, que representa o Império Romano. Ou seja, esse poder perseguidor, esse poder blasfemo, esse poder que vai ter como alvo o povo de Deus, que já tem talvez, ou já teve, ok? Esse mesmo poder, ele nasce do Império Romano. E é interessante, irmãos, é que todos os outros impérios, eles caem. Agora o Império Romano não. O Império Romano, ele continua. Só que desse império é que nasce o chifre pequeno. Me responde essa pergunta. Pensa comigo. Qual foi o poder que se levantou desse império e que está até os dias de hoje? Um poder que perseguiu muitos cristãos, que perseguiu muitas pessoas, levando muitos à fogueira. Que poder que coloca o seu líder como representante de Cristo, do lugar de Cristo, como um poder infalível? Me responde. Que poder é esse? Muitas profecias em torno do chifre pequeno se cumpriu justamente na Igreja Católica. E está se cumprindo e vai se cumprir ainda mais. E o quarto conceito que a gente tem que estudar para entender melhor as profecias da Bíblia é o conceito de juízo investigativo. Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Bom, já vimos quando se trata de profecia, dias representam anos. 2.300 tardes e manhãs representam um período de tempo bem longo, 2.300 anos. O que aconteceu nesse período? O que marcou o começo desse período? E o que marca o fim desse período? Temos evidências bíblicas de que esse período de 2.300 tardes e manhãs começa justamente quando sai o decreto para a reconstrução de Jerusalém.
E isso acontece no ano 457 a.C., quando Artaxerxes faz esse decreto. E para saber mais sobre esse decreto, veja o livro de Esdras e o livro de Neemias, que explica com mais detalhe como foi, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Esse período termina no ano de 1844. Muitos se confundiram pensando que Jesus ia vir cá e purificar o santuário, que o santuário seria a terra. Mas não. Quando a gente estuda a doutrina do santuário, que é o que a gente vai ver, vai dar uma pincelada, no quinto conceito, quinto e último, a gente entende que o santuário não seria o terrenal, e sim o santuário celestial. É quando Jesus está começando a fazer um juízo investigativo. E antes de começar o juízo investigativo, Jesus ele entra dentro do Santíssimo, lá no santuário celestial. Por quê? Porque Moisés fez um santuário aqui na terra, igual ao santuário que está no céu, porque Deus mandou. Então, assim como aqui na terra tinha o santo e o santíssimo, ali do pátio, na entrada do santuário, lá no céu também tem. Então, esse juízo investigativo ele começa em 1844, após ele entrar no Santíssimo, que foi em 1798, quando terminou o período de 1260 dias, que seria o período de perseguição. E foi justamente em 1798 que o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, e é aí que esse poder perseguidor sofre uma ferida de morte. E o quinto conceito sobre as profecias da Bíblia que nós devemos entender é que além de haver as profecias apocalípticas e as profecias clássicas, existem também as tipologias. Tipologias são elementos que têm um significado no tempo presente, mas que apontam para algo no futuro. Existem muitas tipologias no Antigo Testamento, elementos ali que têm seu significado ali naquele momento, para aquela realidade, mas que apontam para algo mais adiante, que apontam, por exemplo, para a vinda de Jesus, a primeira vinda, que apontam para a sua morte na cruz, que apontam para o seu juízo, que apontam para o seu trabalho de intercessão, como a gente viu no quarto conceito sobre o juízo investigativo. Esses elementos são chamados de tipos, e para onde eles apontam são chamados de antitipo. Exemplo, temos o santuário. A morte de um cordeiro no santuário para sacrifício dos pecados daquele povo lá em Judá e lá em Israel é um tipo que aponta para um antitipo, que é a morte de Jesus na cruz. Por isso que João falou, eis aqui o Cordeiro de Deus. Se a gente se aprofundar na doutrina do santuário, entender como funciona o santuário ali na cultura judaica, aqui no Antigo Testamento, a gente vai ver que cada elemento, que cada ato, que cada parte, que cada ritual aponta para algo mais adiante, aponta para a primeira vinda de Jesus e também para a segunda vinda de Jesus. Se você deseja saber mais sobre profecias, o que são profecias clássicas, o que são profecias apocalípticas, o que são tipologias, se aprofundar nisso, bom, comenta aqui nos comentários, faça suas perguntas se surgiu alguma dúvida e se inscreva aqui, acompanhe o nosso trabalho, dá um like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!